Quando você examina a lei de Deus, os 10 mandamentos, você vai ver várias vezes a palavra não. Não terás outros deuses diante de mim. Não matarás, não furtarás. Então, você pode pensar, mas que Deus proibitivo é esse? Ele proíbe tudo, né? Agora, quando você diz ele proíbe tudo, né? O que seria esse tudo, né? Você sabe que não é tudo, né? Deus proíbe aquilo que pode nos fazer bem? Deus proíbe algo que é justo? Algo que é feito do amor, a partir do amor? Algo que nos traz a paz? Algo que nos traz saúde? Deus proíbe essas coisas? É muito bom nós meditarmos sobre esse assunto, porque se nós pegarmos a Bíblia e o dicionário, e pegarmos o verbo proibir e aplicar a Deus de qualquer jeito, nós não estaremos sendo justos com Deus em primeiro lugar e acabaremos não sendo justos com o próximo, porque a gente vai falar, olha, você não pode fazer isso porque Deus proibiu. Pra você ter uma ideia, quando você examina os ensinamentos de algumas igrejas, eles proíbem, por exemplo, há algumas igrejas que proíbem o cristão de ir à praia. Eles falam que é pecado ir à praia. É só que quem criou a praia, você sabe quem foi, né? Não foi o diabo, não. Quem criou a praia foi Deus, e ele deixou bem claro, né? Logo nos primeiros textos ali de Gênesis, você já vê, né? Deus é o Senhor do mar, não é Iemanjá, nem Poseidon, nem outro Deus qualquer. O Deus do mar é o Deus Criador, o Deus de Israel. Então, nós estamos diante de falsas acusações feitas a Deus e eu estou aqui tentando explicar alguma coisa sobre o assunto. E eu vou repetir. A palavra de Deus é um manual. E quando Deus diz para não fazer alguma coisa, é simplesmente para o nosso bem. Não é um Deus autoritário, arbitrário, que quer que faça a vontade dele, só cegamente. É um Deus cheio de gostos. Olha, se você abrir em Isaías capítulo 1, Deus permite até que nós entremos em discussão com Ele sobre qualquer assunto. Mas depois que nós recebemos a resposta, nós temos que tomar uma decisão. Eu vi uma vez um desenho para crianças, lógico, desenho bíblico, e os filhos de Noé, enquanto estavam construindo a arca, eles chegaram, pai, tem certeza? Deus te falou mesmo que vai vir um dilúvio? Aí Noé respondeu que sim e tal, e eles ainda estavam meio rebeldes, falaram assim, mas nós não podemos interrogar a Deus, porque eles queriam uma liberdade que Deus não havia prometido, e aí Noé falou, vá, fale com ele, grite com ele, discuta com ele, mas obedeça depois que receber a resposta. Ok? Então, antes de Deus te dar a resposta, antes de Deus iluminar a sua mente, Ele permite que você fale com Ele, que você entre ali numa discussão sobre o assunto, uma discussão sincera, uma discussão honesta, mas depois que Ele te responde, e aí você ainda quer mostrar que a sua ideia, a sua opinião é melhor, então aí você está em grande perigo de pecar contra Deus, não querer ouvir mais a sua voz e se tornar um rebelde. Sabe, os 10 mandamentos, vou falar rapidinho sobre esse assunto, porque ele é longo. Ele está escrito muitas vezes como não, porque o povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Eles estavam acostumados com senhores bravos e que chicoteavam a eles. Em vez de Deus falar assim, não matarás, Deus poderia dizer, deixarás viver. Mas isso era muito filosófico para eles. Para eles parecia uma coisa muito fraca. Deus teve que respeitar o limite deles. Vocês estão entendendo? E Deus respeita os nossos limites muitas vezes, nossos limites. Sabe aquilo que a gente fala assim, a pessoa martelar um parafuso, né? Ela vai até conseguir, mas ela está desrespeitando os limites do parafuso, né? Não dá muito certo, não. Não é uma boa ideia. E Deus, Ele
diz lá no Velho Testamento que Deus se lembra que nós somos pó, nós somos frágeis, caímos muitas vezes, Ele tolera e Ele tenta de novo nos resgatar, nos levantar. E se nós aceitarmos, finalmente, seremos um dia inabaláveis pela fé. Mas então, você ainda está brigando com esse assunto na sua mente, de proibição? Cuidado com o que vou repetir, o que várias igrejas proíbem, que quando você estuda bem a palavra de Deus, você vê que não é Deus quem proibiu. Eles usam o nome de Deus para dar mais peso àquilo que eles estão defendendo, mas Deus não endossa esses mandamentos deles, ok? Deus não proíbe a mulher de cortar o cabelo, ok? Deus não proíbe a mulher de usar calça. Um exemplo que eu estou dando, são assuntos polêmicos, né, para algumas denominações, mas não é bíblico. Eles podem pegar um ou dois textos, distorcerem, forçar. Uma vez, eu tinha acabado de fazer um sermão numa igreja, e um rapaz, ele quis até dar carona para mim, porque eu não sabia até aí, né? Ele ficou assim, eu vi, ele nem me conhecia, não, deixa que eu dou carona para ele, eu dou carona para ele. Eu achei estranho, mas acho que é boa. Pensei, né? Inocentemente, eu pensei, é uma boa vontade dele. Não, não era boa vontade, não. Ele queria me falar, na época eu usava o cavanhaque, e ele queria me falar que cavanhaque é coisa do mundo. Que apesar do meu sermão lá, né, que todo mundo gostou, a única coisa que ele viu no meu sermão foi o meu cavanhaque. Ele não fez um comentário sobre o meu sermão, não falou absolutamente nada que o meu sermão tivesse abençoado. Não, o problema dele foi o meu cavanhaque, né? Uma outra vez, eu pregando numa outra igreja, um sujeito veio e aquela igreja só orava de joelhos, eu não sabia. Só oravam de joelhos e eu fiz a oração final em pé, e aí ele veio falar comigo que ele não falou nada do meu sermão, não aproveitou nada. De novo, eu percebo que a congregação ali estava satisfeita com a mensagem que eu deixei, mas ele preferiu me provocar dizendo que eu errei porque eu não orei de joelhos, né? Então, são coisas de mente. Geralmente, essas pessoas têm a mente desequilibrada, né? E aí eles se aplica o texto de Mateus 23, né? Eles coam uma mosca e engolem um camelo. Então, cuidado, não acuse Deus quando você vê uma pessoa de denominação X, Y, dizer, Deus proíbe isso, Deus proíbe aquilo. Peça um texto bíblico, ou vários até, que mostrem claramente que Deus proibiu determinada coisa, ok? Temos que ter a Bíblia como respaldo. E eu vou repetir, Deus não proíbe absolutamente nada daquilo que é para o nosso bem, que nos faz bem, ou que é irrelevante, ok? Há coisas que são neutras, né? Uma faca é pecado ou não é pecado? Se for para passar manteiga no pão, beleza. Se for para furar alguém, é pecado. É uma coisa neutra. Lógico que existem várias coisas neutras no nosso mundo, mas existem algumas que não dá para ser usada para a glória de Deus. Então dessas, nós devemos ter o bom senso de nos afastarmos. Quando você realmente ama a Deus, você não vai ficar pensando em proibição, que Deus se proíbe, né? Então aquelas pessoas, quantas vezes eu não ouvi isso durante os anos, ímpios zombando dos crentes, dizendo assim, ele falou assim, a religião dele não permite dar uma risada, a religião não permite, né? Então, quando a pessoa fala assim, a minha religião não permite, é porque ela não tem texto bíblico para mostrar. Ela está realmente obedecendo cegamente a um grupo de homens, então ela faz do jeito que ela quer, né? Agora, existe alguma igreja que ela é liberada, assim, 100%, tudo que é proibido nessa denominação é proibido pela palavra de Deus? Existe? Não, não existe. Tá? Não existe. Toda igreja tem uma ou outra coisinha ali, criada pelos homens, e se você não se sujeitar, você não pode ser membro dessas igrejas. Tá? E agora eu gostaria de falar com os católicos. Eu fui católico,
e eu queria falar para abrir os seus olhos e abrir o seu entendimento. Nunca diga a Igreja Católica, eu já vi vários católicos, a Igreja Católica não proíbe nada. Olha, você está por fora. Você está por fora. A Igreja Católica proíbe muitas coisas. A Igreja Católica proíbe uma coisa, por exemplo, que é bem bizarra, que é o uso da camisinha, né? Você não pode usar camisinha, né? Você pode encher o mundo de filhos na miséria, na pobreza, na doença, mas você não pode usar camisinha, né? Está na Bíblia isso? Não, não está na Bíblia, né? É criação humana, né? Então, esses são várias proibições que vão dando poder aos homens, né? Nós temos uma proibição hoje em dia tecnológica, né? Você quer mandar uma mensagem no WhatsApp para mais de 5 pessoas? Não, é proibido, né? Não pode. Né? Não, porque eles não querem, eles querem mostrar a autoridade deles. Então, por causa de uma meia dúzia, você não pode fazer aquilo que deveria ser certo e permitido, né? Hoje no Brasil nós temos um problema seríssimo por causa de bandidos e ladrões. Nós temos que se sujeitar a leis ridículas, mas eles estão dominando, né? E nós não podemos nem sair na rua, né? Perto da minha casa, quando você sai ali 8 horas, vamos dizer 8 e meia da noite, já não tem mais ninguém na rua. Medo de ser assaltado. Porque os bandidos ditaram a lei, né? Então aí já é uma proibição velada, né? Você não é proibido sair na rua, mas se você for roubado, ninguém vai atrás daquilo que você perdeu. Mas eu quero terminar o vídeo falando do nosso relacionamento com Deus. Se você acha, sabe, que Deus te proibiu, que você queria tanto fazer alguma coisa, né? Se você estiver pensando assim, se você vive uma comunhão com Deus assim, se isso não fosse proibido por Deus, eu faria. Cuidado com essas coisas, né? Por exemplo, vamos dizer que você chega à conclusão, eu adoraria cometer adultério, mas Deus proíbe. Então por que Ele proíbe, né? E se Ele liberasse, você ia fazer? Então você ainda não entendeu bem as proibições de Deus. Deveria ter até um outro verbo quando fala sobre a proibição de Deus, porque a palavra proibição para nós soa muito negativa, pesada, má, ditadora, e Deus não é nada disso. Cuidado, né? Você fala assim, eu queria matar aquela pessoa, mas se eu matar, vou preso, e Deus proibiu também de matar, senão eu mataria. Cuidado com esses pensamentos, porque algo está errado aí dentro de você, tá? E quando a gente fica vivendo assim por um tempo, sabe o que acontece? Nós começamos a encontrar desculpas para pecar. Nós começamos a ajustar essas coisas que Deus proibiu ao nosso gosto, para que depois nós possamos praticar essas coisas. Eu poderia falar muitas, eu não tenho mais tempo, deixa eu ver uma outra hora. Deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e lembre-se, Deus é amor. E tudo que Ele diz para você não fazer é o manual do Criador para a tua saúde, para a tua felicidade, para a tua prosperidade, em nome de Jesus.